Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos mais a uma aula. Hoje é sobre caracterização climática. Essa aula a gente vai explicar, né, como que é o clima, né, do Tocantins e da região do Cerrado. No final da aula eu, eu convidei dois pesquisadores, né, para estarem falando um pouquinho de um assunto que eu tentei falar, mas não ficou claro. Aí eu pedi para eles fazerem um curta, né, para a gente. É bom que vocês conheçam ele, que eles sempre estão aqui no Tocantins e eles são especialistas, né, em meteorologia, né, e conseguem explicar melhor como é que funciona. A gente só fica mesmo nos elementos técnicos, né, e eles têm uma profundidade maior. Bom, então a caracterização climática, né, do Tocantins, como que a gente vai estar definindo, né, sem falar aí nas estações do ano. Né? As estações do ano, né, tem a primavera, verão, outono, inverno. Bom, a estação do ano todo mundo, desde criança, né, já ouve falar. Então vamos entender um pouco melhor, né? Então existem os solstícios e os equinócios. Os solstícios de verão, os dias são mais longos. E os solstícios de inverno, os dias são mais curtos, com noites mais longas. O de verão começa no dia 22 de dezembro, o de inverno dia 22 de junho. O equinócio é quando o dia e a noite têm o mesmo número de horas. A gente tem o equinócio da primavera, em 23 de setembro, e o equinócio de outono, em 21 de março. O período do dia ou o período da noite é o que geralmente as plantas usam, né, para o florescimento. É um aviso que elas têm, né, na época que elas devem florescer. Bom, basicamente a gente tem as estações do ano, só que no Cerrado a gente costuma dizer que a gente só tem duas estações: a estação das chuvas e a estação da seca. Como é que é isso, né? Geralmente é baseado na precipitação, né? Na pluviosidade, né? No quanto de água, né, as chuvas trazem, né? Se a gente vê essa tabela, né, a gente nota que os meses de junho, julho e agosto são os meses que menos receberam milímetros de chuva, né? E Brasília, né, Planaltina, né, tá aí bem no coração aí do Cerrado. Essa próxima tabela, né, aqui de Palmas, né, ela é basicamente a mesma, né, só com as pluviosidades um pouco maiores em relação à Planaltina, né? Só que os meses de seca, né, junho, julho e agosto, né, são muito semelhantes. Quer dizer que o clima lá do Cerrado, lá de Planaltina e daqui, eles são muito semelhantes. As temperaturas, né? As temperaturas, a gente nota, né, que varia aí, ó, em média de 18 a 27 graus. A gente nota que temperaturas mais altas são observadas próximos ali ao Piauí, né? E as temperaturas mais frias, né, é observado mais próximo a Minas Gerais, né? Ali nas regiões de Araxá, nas regiões mais altas, né, nas montanhas ali. Sendo que aqui no Tocantins, né, as temperaturas mais altas a gente observa no mês, né, de setembro, né? Então essa tabela mostra, né, tanto a pluviosidade como a temperatura, né, aqui de Palmas. Então você vê, né, que a temperatura a partir de
de maio, né, até setembro, ela tem um aumento médio, né? A partir de setembro começa, né? 7 de setembro sempre chove, né? 7 de setembro, quando a gente está fazendo, levando, né, tem aquela passeata dos estudantes, sempre chove, né? E começa a amenizar, né, também a temperatura, porque vai ter mais nebulosidade, né? Então, temperatura e pluviosidade, né, caminham estreitamente, né? Não que eles são muito correspondentes. Esse gráfico da radiação solar, ele mostra, né, por que é importante. Hoje em dia tem placas solares, né, então quanto mais radiação, mais energia solar a gente vai conseguir produzir, né, energia elétrica, né, transformar. Notem que regiões mais próximas ao Piauí, né, e a Bahia geram mais radiação, e locais mais próximos ali do lado de Mato Grosso, né, do Pará, geram menos radiação, né, devido à nebulosidade, né, lá tem menos céu aberto, né, durante o ano. Existem pessoas que já classificaram, né, o clima. Nós temos o exemplo aqui de Köppen, né, que nessa parte mais avermelhada, né, é o clima tropical com inverno seco, né, praticamente todo Tocantins, Goiás, né, uma partezinha ali de Minas Gerais, que é o clima subtropical de inverno seco e verão quente, né, região ali do Alto Paranaíba, né. Existe uma outra classificação, né, que é o Thorne White, né, diferente de Köppen. Esse Thorne White, sim, que é importante a gente estar entendendo, né. No Cerrado, ele classificou como clima úmido com moderada deficiência hídrica, né, no inverno, clima úmido subúmico, né. Então, ele é um clima úmido subúmico com moderada deficiência hídrica no inverno. E o clima subúmico com pequena deficiência hídrica no inverno. Então, são 3 classificações importantíssimas, né? Que a gente vai ver tem até um mapa, né, para explicar como é que aqui no Tocantins, como é que é essa classificação. O importante desse método de Thorne White é que as agências do Tocantins, as instituições, utilizam ela, né, para estar classificando. Então, quando você vai escrever um artigo científico, quando você vai escrever um relatório técnico, você tem que usar, né, a citação de Thorne White para o clima, né, onde você está na sua região. E como é que você vai saber qual que é? O Tocantins já existe o mapa, né, climático, né, e é só ver no mapa, né, onde você está situado. Aqui, por exemplo, Palmas, né, é o clima único, subúmico com moderada deficiência hídrica, né. Ao sul é com uma pequena deficiência hídrica, né, e ao norte, né, já é de clima úmido com moderada deficiência hídrica. E aqui nas várzeas, né, também é clima moderado com moderada deficiência hídrica. Agora eu vou colocar alguns vídeos dos nossos professores, nossos pesquisadores. Agora eu vou colocar um vídeo dos nossos pesquisadores de meteorologia, né, para eles poderem explicar mais alguma coisa. E aí, né, primeiro para nivelar aqui a nossa apresentação, eu sei que por muitas vezes a gente fala popularmente, como é que estará o clima amanhã, como é que estará o tempo, enfim, mas a gente precisa saber primeiro a diferença entre essas duas palavrinhas, né, entre clima e tempo, né, justamente para balizar o nosso entendimento sobre o material que a gente consome. Então, por exemplo, quando a gente fala em clima, nós estamos falando das características médias de uma região, né? Uma região nos trópicos tem um clima tropical úmido. Uma região, uma outra região mais, por exemplo, no sertão nordestino tem um clima mais seco. Então isso é o clima, são as condições médias de uma certa região. E quando estamos falando de previsão climática, estamos falando justamente das diferenças que um determinado ano terá em relações entre anos diferentes.
E aí, quando a gente fala de clima, a gente está falando de longo e médio prazo, né? Meses, semestres, trimestres. Estamos falando do planejamento da safra, né? Planejamento do plantio, da colheita. E quando estamos falando de tempo, previsão do tempo, estamos falando do curto e do médio prazo e ali do manejo diário, das operações, do manejo de pessoal, de maquinário. E aí uma analogia muito legal, né? Se ainda ficou alguma lacuna no entendimento disso para alguém, é que o clima nos diz o que a gente vai, o que nós teremos no nosso guarda-roupa. Se nós teremos agasalhos, se nós precisamos comprar roupas mais frescas, o tempo não. O tempo nos diz o que nós vamos usar em determinado dia. Então, se nós vamos sair hoje com guarda-chuva porque vai chover, ou se nós vamos sair hoje agasalhados porque vai fazer frio. Então, existe essa diferença entre clima e tempo, que é um fator fundamental, um pilar, né, para o entendimento meteorológico. Todos, eu sou José Luiz Cabral, sou professor do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins, sou meteorologista de formação e tenho pós-graduação em agrometeorologia. Poxa, Cabral, mas o que é que está acontecendo com o nosso período chuvoso, né? O fato é que a própria variabilidade climática, ela garante com que todo ano seja diferente. Então, a variabilidade climática me fala o seguinte: Cabral, todo ano é diferente um do outro. Então, não temos anos iguais. Então, o ano, em média, agora, uma questão é dita, a média climatológica. Então, a média climatológica é apenas um parâmetro que nós precisamos ter como um balizador, mas que não garante que todos os anos sejam iguais. Então, aqui no município de Palmas chove algo em torno de 1.800 milímetros, mas esse 1.800 milímetros ele varia. Então, já tivemos anos com 1.500, anos com 2.200. Mas a média climatológica dos últimos 30 anos, ela é algo em torno de 1.800 milímetros. A temperatura, mesma coisa. Então, a variabilidade do clima, ela remete para a sazonalidade. A sazonalidade, então, assim, a gente realmente espera que os meses, nesse caso aqui da temperatura média, sejam menores, né? Entre julho e agosto, mas todo ano é diferente. Isso aí que tem que ficar bem claro. Então, quando eu falo de sazonalidade, eu falo disso aqui, ó. Julho, agosto sem chuva. Julho, agosto sem chuva. Então, a sazonalidade ela é muito bem definida. Então, o nosso período chuvoso ele é muito bem definido. Só que os volumes variam. Então, isso que a gente precisa ter claro, tanto em questões pluviométricas como térmicas. A aula de hoje era isso. Espero que todos tenham entendido um pouco mais sobre o clima. E é isso aí.